Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Esse relógio está 5 minutos atrasado, tá? Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Que alegria poder estar mais uma vez na casa do Pai, não é? Glória a Deus. Eu convido você a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, do versículo 3 até o 7. Evangelho Lucas, capítulo 15. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que alegria podermos estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Todos encontraram? Amém? Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegremos-nos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aleluia. Que coração é esse do nosso Deus, que deixa todos para buscar aquela que se perdeu lá no mundo. E nós podemos dizer que um dia nós estávamos perdidos lá no mundo, e Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para a presença dEle. Ele fez tudo isso por amor a nós. Ele não mediu esforços para nos encontrar. Ele não teve dificuldade alguma de enfrentar tudo que ele encontrou pelo caminho, para me encontrar, para te encontrar. Que amor é esse? Que Deus é esse? Aleluia. E é por isso que eu venho convidar vocês nessa noite, para podermos adorá-lo, na beleza da santidade do nosso Deus. Como diz lá em Salmos 95, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Aleluia. Não é simplesmente um convite, mas sim um lembrete por tudo aquilo que Ele é para cada um de nós. Aleluia. Venham, vamos adorar o Senhor com toda alegria, com toda a gratidão do nosso coração, porque um dia nós fomos ovelha perdida e o Senhor nos resgatou. Um dia nós estávamos lá no mundo, no lamaçal do pecado, e Jesus foi lá, entrou no meio daquela sujeira toda e nos resgatou e nos trouxe para a presença dEle, nos deu as vestes limpas, nos deu uma nova identidade. E é por isso que eu te convido, vem, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, tu Aleluia, cantavas Deus. sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Vamos declarar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
pois teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos declarar, vamos declarar. Aleluia! Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Em uma só voz. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Esse é o nosso Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O que você trouxe para Jesus hoje? O que tem no teu coração hoje para Jesus? O que a tua alma trouxe para o Senhor nessa noite? Eu trouxe muita gratidão a Ele. Eu trouxe para Ele todo o meu amor. O que você trouxe para o Senhor? Nós estamos aqui, como naquela época que Jesus vivia, em que eles iam ao templo para levar a sua adoração em sacrifício. E eu e você é o sacrifício vivo. Então, diante disso, o que eu trouxe hoje para Jesus? Jesus, eu estou aqui, Pai, porque eu sou grata ao Senhor por tudo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai,
porque verdadeiramente nós te amamos, Senhor, e não há outra em nossas vidas, Pai. O Senhor é o único. Senhor, nós somos a sua noiva, estamos à tua espera, a cada dia, Pai, que se passa, nós sabemos que estamos mais próximo de te receber, e essa nossa alegria, essa nossa fé, essa nossa esperança, que o Senhor está voltando, Jesus, e por isso, eu sou aqui, junto com os meus irmãos, o sacrifício vivo em adoração. Eu te entrego, Senhor, o nosso amor. Eu te entrego, Senhor, a nossa gratidão. Aleluia.
viemos buscar a tua face, a tua verdadeira presença. Fere meu coração com uma ferida de fome. Cante se você é sedento. Cante com uma ferida. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor, Ele vem, cante a fé, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Levante suas mãos e diga assim, ó. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado Santo pra sempre. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Cante isso, vamos, uma coisa. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Mais uma vez, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
Aleluia. Dias aguardado, Ele veio me buscar. Dê a mão pro seu irmão. Dá a mão pro seu irmão aí que está do seu lado. Dá a mão pro seu irmão que está do seu lado. Vamos fechar esse corredor. Quanto tempo faz que nós não adoramos o Senhor? Todos juntos de mão dadas. Imagine hoje, imagine esse momento, Jesus voltando. E Ele encontra a igreja dele em adoração. Ele sonda os corações nessa noite. Ele te conhece melhor que a si mesmo. Melhor que você mesmo, Ele te conhece. Feche seus olhos. Imagine Jesus vindo buscar a sua igreja e te encontrar aqui, adorando Ele e dizendo para Ele: Santo, 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 Santo. Começa a adorá-lo, começa a adorá-lo. Começa, Santo, Santo, Santo. Diga para Ele, diga para Ele, diga para o Criador da sua vida. Um Pai amoroso e bondoso, que te buscou lá no mundo, que um dia você foi uma ovelha perdida e hoje você está aqui. Diga para Ele, se Jesus estivesse voltando aqui agora, como que Ele te encontraria? O que Ele encontraria no teu coração? O que Ele encontraria na tua mente? Como vai a tua alma, meu irmão? Como vai a tua alma? Declare a Ele, declare: só Tu és santo, 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 santo. Declare, santo. Declare para o Senhor, declare. Mais uma vez. Digno de toda adoração. Aleluia, aleluia. Poder assentar, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz com Jesus. Não seria diferente, não é? Estar vivo já é motivo de alegria. Estar com vocês é melhor ainda. E quando Jesus está na casa, aí a festa é completa, né? Glória a Deus. Estou muito feliz que nós tivemos um final de semana aí muito, mas muito abençoado, né? Fica de pé, Ariel, cadê a Adri? Fica de pé os dois aí. Esses dois agora é o mais jovem casal, casados para sempre, da Ressuscitar. Que orgulho! Te amo, te amo. Vocês são demais. Deus abençoe a vida de vocês, pode sentar. Não é motivo de alegria? É motivo de alegria. E nós também recebemos mais uma integrante aí para ressuscitar, mais uma membra. Alguém sabe me dizer quem é? Leonora. Sim, linda Leonora. Cabeludinha, gordinha, 3,6 kg. Nasceu nessa madrugada, quase 3 horas da manhã. Que alegria. Gabi foi bem guerreira. Daqui a pouco é você, hein, Gu? Hein, Isa? Daqui a pouco é vocês dois, né? Nós vamos fazer festa. A igreja está multiplicando, olha que benção, né? Para a glória do Senhor Jesus. Bom, nessa noite está conosco o Yuri, amigo da Ágata. Cadê o Yuri? Faz assim. Não precisa ficar com vergonha, não. O Mateus, o Carlos,
Ou é Carla? É Carlos, né? Carlos e a Kathleen. Faz assim para todo mundo ver vocês. Isso. E como que nós vamos recebê-lo? Bem-vindo a ressuscitar. Bem-vindo a ressuscitar. Estamos felizes por sua presença. Fique à vontade, a casa é sua. Bem-vindo a ressuscitar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que bênção, né? Pessoal, o que que nós vamos ter quarta-feira que vem? É isso aí, culto dos casais e um jantar, né? E olha, que vai ser daqui, ó, vai ter um estrogonofe de carne, nada de frango, pelo amor de Deus, não aguento mais ver frango, tô até branca de tanto frango. Não, quarta-feira vai ser carne. Glória a Deus. Eu não entendi. Como que vai ser a estrutura? Tá bom, entendi agora. Nós vamos ter quarta-feira, irmãos, nós não teremos culto aberto ao público, porque nós faremos um jantar para casais. E se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Hoje nós vamos encerrar. Estamos aí com 37 casais inscritos e a gente tem que alugar mesa, toalha, essas coisas e tal, então precisa saber exatamente a quantidade. Se você chegar aqui na hora e querer entrar, infelizmente, você vai até entrar porque a gente não vai fazer ninguém embora, mas você vai ficar de uma maneira em que não vai ser confortável, porque os lugares vão ser feitos exatamente para a quantidade de pessoas que fez a inscrição. Certo? Então, se você ainda não deu o seu nome, aproveita, vai ser maravilhoso, vai ter sorteio, tem até sobremesa, a minha parte vocês que podem comer, vai ser uma grande bênção, amém? Bom, eu queria chamar o Dani, pastor Daniel, é Daniel filho? Porque eu não sei o sobrenome, é filho, né? Como que é? Daniel Cabral filho, Cabral, você descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral, parente. É Daniel Cabral, mas nunca foi Cabral, sempre foi filho, porque o pai também é Daniel. Graça e paz, comunidade. Glória a Deus. Eu quero ser muito objetivo, quero fazer um convite para vocês, muito especial, mas para fazer esse convite eu quero começar com uma pergunta. Pergunta para quem está do seu lado assim, ó, qual é o seu propósito? Antes de eu começar, e antes de a gente responder, cadê as crianças? Vem para cá, vamos abençoar a vida das crianças, que vão lá para o culto deles. Vem cá, criançada, para a gente orar a Deus. Ali, meu lindo, ali é embaçado. Vamos orar, aí, glória a Deus. Aqui, fica aqui, tio. É Enzo, né? Enzo é fogo. Enzo é embaçado. Todas aqui? Está chegando ali. Estenda suas mãos para cá. Vamos esperar que está chegando mais uma. A Laura vai querer fazer companhia para a mãe agora. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos sim te agradecer por essa noite tão especial. E também liberarmos uma bênção também especial sobre a vida de cada um dos pequeninos. Senhor, eles estão indo agora para esse tempo também de culto ali, com os professores, com as irmãs, com toda a equipe, e que seja também algo incrível, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida deles, para essa semana, e para tudo aquilo que o Senhor tem também para a vida de cada um. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós abençoamos a vida de cada um, e que eles possam crescer assim na graça, no conhecimento, aprendendo sobre o Senhor e caminhando contigo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, diga amém. Amém. Vai lá, Enzo, amém. Cuidado com a escada. Glória a Deus. Então eu perguntei, reforça aí para quem está do seu lado, qual é o seu propósito? Queridos, essa pergunta eu recebi há alguns
Já faz mais de um ano e pouquinho já, quando nós estávamos lá em São Paulo, a Bia chegou em mim, em casa, e disse assim: papai, como eu descubro o meu propósito? E aí nasceu algo muito poderoso no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês e então fazer um convite. O propósito nada mais é daquilo que eu e você nascemos para fazer, ou para viver. E o propósito é muito pontual. Deixa eu te explicar, a geladeira, qual é o propósito da geladeira? Gelar. Qual é o propósito do micro-ondas? Esquentar. Ambos facilitam a nossa vida, sim ou não? Mas cada um cumpre o seu propósito. Se a gente trocar, o que acontece? Nada acontece. Só acontece prejuízo. E na nossa vida também é assim. E diante disso, outra pergunta: qual é a mensagem que você carrega? Porque todo mundo tem uma história. Essa pessoa que está do seu lado tem uma história, apesar de você talvez não conhecer por completo. Eu e você temos uma história, e a nossa história carrega uma mensagem. E por fim, mais uma pergunta: qual é a nota, seja franco com você mesmo, ou com você mesma, qual é a nota que você daria para a sua comunicação, de 0 a 10? De 0 a 10, qual é a nota que você daria para a sua comunicação? No dia a dia, na rotina, todos nós somos comunicadores, não tem como. Se eu olhar para você aí agora, independente de quem você é, e você olhando para mim aqui, nós estamos nos comunicando. Bem ou mal, não tem como fugir dessa realidade. E por fim, mais uma pergunta para finalizar. Se alguém entregasse o microfone na tua mão aí agora, o que você seria capaz de fazer com o microfone? O que você seria capaz de compartilhar? Não só aqui na igreja, mas lá na empresa, na faculdade, enfim, em todos os lugares. E a partir disso, qual é o meu convite? Lá em São Paulo, Deus nos deu um treinamento que se chama A Mensagem. Esse treinamento é, sim, um combo de tudo isso que eu te perguntei, para que você possa descobrir qual é o seu propósito, qual é a mensagem que você carrega, viver aquilo que Deus tem para a sua vida de fato. E é possível sim, existem ferramentas para nós clarificarmos isso. E ao mesmo tempo, dentro de toda essa estrutura, ativar você, ajudar você, intensificar aquilo que você já tem aí dentro de você, mesmo que você não saiba. E aí esse treinamento funciona de qual forma? Não é para muita gente. Ele é totalmente ativo e individual, mas ao mesmo tempo coletivo. Então são 10 pessoas, 10 alunos. E esses 10 alunos, é um treinamento totalmente prático, então a gente vai olhar cada um de maneira ativa e particular. E no todo nós vamos crescer juntos. Esse treinamento é de 3 dias, uma média ali de 12 a 15 horas, 10 pessoas, e você vai viver algo incomparável. Nós tivemos algumas turmas lá em São Paulo, e foi muito gratificante. Deus me ativou nisso lá também, nesse tempo, nessa estação que nós estivemos lá. E sentando com o pastor Marcelo, com a pastora Marta essa semana, eles me deram a honra de convidar vocês, e nós temos uma turma aqui na nossa comunidade Ressuscitar. 3 dias, sexta noite, sábado no período da tarde até às 18 horas, domingo no período da manhã, e nesses 3 dias você vai sair daqui literalmente ativado para viver algo poderoso no Senhor. Tem um investimento? Tem um investimento. E depois nós falamos sobre isso. Se você tem interesse de participar, é só você dar o seu nome. A gente vai mandar todas as informações para você no WhatsApp, vou te ligar para você. O investimento é muito simbólico e você pode também pesquisar depois o que é isso com mais detalhes, o que é a questão da comunicação, da oratória, da questão do propósito, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Daniel, e se nada acontecer, e se eu não viver o que você está falando, se não fizer sentido para mim? Não tem problema, eu oferto na sua vida e a gente devolve o investimento que você fez e não vai ser peso para você. Mas se você for abençoado, eu sei que vai, a sua vida vai ser transformada, existe um investimento e vai ser incrível, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração. Pastora Marta, brigadu. Então, é só dar o seu nome. E eu coloquei ali, existe uma frase muito pontual: a vida começa quando você descobre o que carrega. Se você já descobriu, muito provavelmente a vida já começou. Se não descobriu, talvez você está perdido na vida, mas é possível organizar. Beijo no coração. Paz do Senhor Jesus.
Vamos lá, vamos primeiro os avisos. Amanhã, segunda-feira, nós vamos ter a oração que seria na terça, vai ser amanhã às 20 horas, tá bom? Pessoal da oração, da intercessão, é amanhã a oração dessa semana. Deixa eu aproveitar para falar uma outra coisa. Quem aqui chegou a tempo de ver aquele círculo que estava aqui em oração? Aquelas mulheres são as intercessoras da igreja. O nosso desejo delas estarem aqui na frente em oração é que quando vocês chegarem, vocês venham e estejam em oração com elas. O nosso desejo é para que chegue um momento em que toda a igreja esteja aqui de mão dadas orando antes do culto começar. Amém? Então, se você chegou, as irmãs já estão aqui em oração, vem para a roda também. Vem orar junto com elas, tá bom? Terça-feira nós não temos nada, temos apenas a organização para o jantar. Quarta-feira, o jantar que a pastora já mencionou. Quinta-feira, 9 horas da manhã, diz a irmã Marinês que vem às 7. Então, se alguém quiser vir mais cedo, nós vamos ter a limpeza do templo. Eu peço a ajuda de todos vocês. O diaconato vai estar aqui, e eu peço que toda a igreja esteja aqui cooperando com o diaconato. Amém? Não vai ter escola de discípulos. Sexta-feira nós temos, como é que é a parte aí? Povo fingido. Sexta-feira nós temos as células. Sábado nós temos o Remifém. Nós vamos ter um culto do Remifém. Peço que todas as mulheres estejam aqui, que convidem mais uma mulher para estar aqui com você. E domingo, às 19 horas, nós temos o culto da família. Vai ter remimas também aí, ó. Vem a mulherada, a homaiada vem junto, vamos fazer uma coisa maravilhosa aqui para o Senhor. E domingo nós temos o culto da família às 19 horas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós temos vários cursos que a igreja vai começar, todos eles já estão praticamente com as vagas encerradas. Lá em Mateus diz assim, o Senhor deixou 2 mandamentos, que é o resumo de todos os outros. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Qual que é o segundo? Qual que é o segundo? O que é para você amar o próximo como a você mesmo? Alguém quer arriscar? Está correto se eu disser para você assim, olha, que amar o próximo como a mim mesma é eu fazer para o próximo exatamente aquilo que eu gostaria que fizesse por mim? É exatamente isso, não é? Eu fazer pelo meu próximo exatamente aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. É um mandamento. Lembrando você que é um mandamento. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Quero que você preste atenção nesse vídeo. É bem rapidinho, tá, pastor? Quero que você preste atenção nesse vídeo. Pode soltar. Onde que apaga a luz aqui, gente? Esse rapaz, ele é surdo. E vejam que história emocionante. Esse rapaz, ele é surdo. E os amigos dele resolveram fazer uma surpresa para ele. Mas como seria essa surpresa? Eles instalaram várias câmeras pelos pontos que ele vai passar. E eles ensinaram a língua de sinais para uma boa parte das pessoas que não o conhecem, que são pessoas aleatórias. Eles combinaram, né? E esse foi o resultado. Percebam o que vai acontecer. Várias pessoas vão falar com ele da forma correta que é para ele entender, na língua de sinais. Vejam isso. Ó, no mercado, na rua, entendeu? Olha que interessante. Olha isso. Olha como é importante. E ele fica muito surpreso, porque, ó, ele pergunta, será que ele é deficiente auditivo? Né? Ó, mais uma pessoa aleatória, ó. Desculpa, foi um erro. Olha isso, táxi, agora táxi. Olha que coisa mais linda, minha gente. E ele está sem entender, porque todo mundo que falou com ele falou na língua de sinais. E aí foi um momento em que, ó, todos se reuniram e o abraçaram e ele se emocionou. Vejam a importância da inclusão para todos. Vejam que história emocionante. Tem uma frase que diz assim, que se a deficiência do outro não te comove, o deficiente é você.
Se a necessidade que uma pessoa tem de comunicação não comove você ao ponto de você aprender sequer dizer um oi, deficiente é você. Eu vi o testemunho de um pastor dizendo assim, que ele pregou em uma igreja e os surdos estavam na galeria lá no fundo e a intérprete estava lá com eles. E ele disse que durante a pregação ele viu que os surdos choravam muito. E ele ficou curioso, ele pensou, será que alguém lá foi curado? Será que aconteceu um milagre? Ele foi conversar com a intérprete para saber o que estava acontecendo. Ela disse assim, pastor, eu também fiquei admirada e eu também fui querer saber por que todos eles estavam chorando. E os surdos disseram assim, a palavra era sobre o céu. E eles disseram assim, que enquanto o pastor estava falando sobre o céu, eles desejavam conseguir cantar para louvar o Senhor pelas grandezas do céu, para louvar o Senhor pelas grandezas que o Senhor preparou para nós. Agora, como esses surdos poderiam ter o desejo de conhecer esse céu se não tivesse ninguém que sinalizasse para eles? A gente tem uma frase que diz assim, olha, como conhecerão se não há quem sinalize? Se eu não posso, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Eu não posso convidar um surdo para vir aqui na igreja. Por mais que ele deseje, eu não posso convidar ele para vir, porque eu não tenho estrutura para interpretar o culto inteiro para ele. E eu não tenho uma pessoa que possa me ajudar. Eu preciso, no mínimo, de 2 intérpretes de Libras em uma igreja para que eu convide um surdo para estar aqui. Para que eu convide um surdo para conhecer o Senhor através da nossa igreja. Alguém que possa interpretar o louvor e alguém que possa interpretar a palavra, porque uma pessoa só interpretar tudo não dá. Se entrar um surdo, uma pessoa tem que ficar à disposição dele o culto inteiro. E eu não posso convidar um surdo para estar aqui. Mas nós abrimos uma possibilidade. Estão abertas as inscrições para o curso de Libras aqui na Ressuscitar. Nós não cobramos taxa para isso. Se for necessário, futuramente, nós pedirmos uma oferta para compra de material, de folhas, de toner, o que for necessário, mas nós não cobramos nada para isso. Mas eu peço a você que ame ao ponto de doar um tempo do seu dia, uma vez por semana, para aprender a se comunicar com uma pessoa que talvez passe pelo seu caminho e precise ouvir falar desse Jesus, que pode curar, que pode transformar. Se você hoje se deparar com uma pessoa, com um surdo, que ele está em depressão, caminhando para a morte, para buscar a morte, você não tem como dizer para ele que Jesus pode mudar a história dele. É uma alma que vai estar no seu caminho e que você vai perder uma oportunidade. Então eu convido você para vir fazer com a gente o curso de Libras. Todos nós vamos aprendendo juntos, mas não deixe de fazer sua inscrição. Zélia, aquele versículo, para você que já fez a inscrição no curso de Libras, eu quero deixar um versículo para a sua meditação. É Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? A Ressuscitar, ela está em constante movimento. Se você não está fazendo nada, é porque exatamente porque você não quer. Porque nós temos curso para te preparar, nós temos curso para cuidar da tua alma, né? Nós temos curso para os homens, curso para a mulher, nós temos as reuniões, nós temos o momento de oração. Tem trabalho todos os dias da semana na igreja. E tem dia que tem 3, 4 acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, pensa bem se você está sendo útil pro reino, né? Porque se nós não servimos, nós não servimos para nada. Quem não serve para nada, né? Então, a gente precisa refletir. E Libras é uma boa oportunidade. Já tem alguns inscritos. E vai ser uma grande bênção, às 5 da tarde, no domingo. Então, passa rapidinho, você já começa o culto depois, em seguida. Amém? Pastor Hermes.
Graça e paz, igreja. Fique de pé, por favor, um instantezinho, rapidinho. Glória a Deus. Deixa eu falar algo com vocês muito importante, que para mim é um versículo ou é o texto de maior importância com relação à oferta. A Bíblia diz que houve um tempo em Israel que Davi ensoberbeceu o seu coração e resolveu contar o seu povo de guerra. E aquilo pareceu mal aos olhos de Deus, e um anjo veio então e instaurou uma praga em Israel. E muitas pessoas morreram naquele momento. Até que Davi olhou e viu na eira de Araúna um anjo que estava ali. E o anjo pediu para que ele ofertasse. Ele foi até aquele lugar para adquirir aquela eira, para oferecer ali uma oferta a Deus por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, para que cessasse aquela praga que estava no povo de Israel. E quando ele chegou ali, ele, usufruindo-se do seu direito de rei, ele poderia tomar aquela terra e dizer: olha, eu vou pegar essa terra, porque eu sou o rei, eu tenho o direito, e vou oferecer aqui o sacrifício a Deus, porque ele me pediu que fosse feito dessa forma. No entanto, foi oferecido a ele que fosse feito dessa forma. Ele disse: não, de maneira alguma eu ofereceria ao meu Deus um sacrifício que não me custasse nada. Ou seja, quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de dízimo, nós entendemos que isso tem um preço, que isso tem um custo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o que mais importa não é o preço e o custo, e sim o valor que isso tem para a minha vida e para o reino de Deus e para a igreja que você congrega. O valor que você faz é muito mais importante do que a quantia que você oferece. Sabe por quê? Porque o beneficiado de quando eu ofereço a Deus a minha oferta e o meu dízimo, o beneficiado sou eu. Sabe por quê? Davi ofereceu o sacrifício e imediatamente cessou a praga naquele lugar. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós não estamos colocando um peso sobre a sua cabeça. Nós estamos abrindo uma porta para que você seja abençoado e receba de Deus as promessas que Ele tem reservado para aqueles que contribuem com alegria na casa do Senhor. É só isso. Se você aprender e viver dessa forma, tenho certeza, você vai fazer com muito mais alegria. A casa do Senhor vai ficar muito melhor e você vai ser muito mais bem-aventurado na presença do Senhor através da sua contribuição. E esse momento é o momento de nós ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. Nós temos 3 métodos para que você possa ficar totalmente à vontade. Nós temos aqui o gasofilácio. Se você quiser fazer a sua oferta, seu dízimo em espécie, venha até aqui e deposite aqui no gasofilácio. Se você preferir fazer através do Pix, o QR Code está atrás das cadeiras, ou está aqui no painel, você pode escanear o QR Code e fazer a sua contribuição através dele. E também, lá no cantinho da igreja, tem o nosso irmão Paulo, é o tesoureiro da igreja. Você pode procurar ele e fazer a sua contribuição através do seu cartão de crédito ou de débito. É muito importante isso para a minha vida, para a sua vida, para a casa que nós congregamos e para o reino de Deus. É muito bom nós termos a igreja aconchegante para receber aqueles que vêm. É muito bom. E a quem nós devemos isso? A cada um de nós. Porque somos nós que seguramos a corda, e é isso que nós precisamos fazer com alegria, sabendo que o maior beneficiado quando nós contribuímos somos nós mesmos. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo neste momento, Pai, pelo privilégio e oportunidade de poder estar na sua casa, um lugar que o Senhor preparou para que nós estivéssemos reunidos. E através das contribuições, ó Pai, dos irmãos e das irmãs que estão aqui neste lugar, nós temos notado, ó Deus, o quanto este lugar tem sido abençoado e aconchegante para as nossas vidas e para aqueles que ainda estão por vir. E eu peço a Ti, ó Pai, uma bênção especial na vida financeira de cada irmão e de cada irmã. Que o Senhor possa prosperar a vida de cada um deles. E que nós possamos, ó Pai, através dessa atitude de ofertar e dizimar na Tua casa, com alegria em nosso coração, que nós possamos ativar em nós, ó Deus, a alegria de poder fazer isso para contribuir para o reino do Senhor. E que isso seja, meu Deus querido, motivo do Senhor abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos que não daria nem para nós contarmos. Eu creio nisso, meu Pai, e abençoa a Tua igreja neste momento, em nome de Jesus. Pai, se porventura nessa noite houver algum necessitado, abra as portas de emprego, meu Pai, prospera o caminho dos Teus filhos, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida daqueles que têm os seus próprios negócios, e que a bênção do Senhor, Pai, esteja na vida e na família de cada um presente aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Enquanto o grupo de louvor vai louvar o Senhor com mais um cântico, fique à vontade para contribuir para com a obra do Senhor em nome de Jesus. Melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus, que noite maravilhosa, né? Tanta coisa boa, Deus nos entregando, isso nos alegra. Mas estou sentindo a falta do povo, hein? Caramba, será que o frio espantou todo mundo? Oh, Jesus. Se chove é porque chove, se faz calor porque faz calor, se faz frio é porque é frio. Sempre a gente acha um motivo, né? Mas está certo. Esperamos que a próxima semana estejamos mais juntos. Queridos, vamos meditar numa palavra, no tempo que nós temos ainda. Eu quero que você abra sua Bíblia. E no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Aleluia. Enquanto você encontra, deixa eu só dar um recadinho aqui. Hoje na nossa cantina nós vamos ter caldo, viu, irmãos? Nós vamos ter caldo. Vai ser R$10 servido ali na hora e R$15 para levar. E tem feijoada também, que é por R$15 para levar. Olha aí, coisa boa. Chegar em casa não precisa fazer janta, né? Aí já aproveita aí, já consome e abençoa. Louvado seja Deus. Também o nosso jantar de casais na quarta-feira, a pastora Marta que só não deu o valor. Nós vamos dar um custo de R$50 o casal, tá bem? É um valor bem simbólico. Hoje, para quem tem hábito aí de comer um lanche ou comer em algum restaurante, sabe que R$50, irmão, você não come nada, né? Ontem mesmo, eu, a pastora Marta e a Maísa, fomos dar uma lanchadinha no final da noite. Meu Deus do céu, tomamos uma facada que eu falei, R$50 não é nada. Não é nada, né? Então, é isso aí. E mais trabalhos nascem como? A gente vendo a resposta da igreja, né? Se a igreja apoia, se a igreja nos incentiva a estar realizando, nós vamos fazendo cada vez mais trabalhos, né? Quero aqui louvar a Deus pela vida da irmã Josi, que tomou a frente aí. Deus abençoe a irmã Josi, irmão Fagundes aí. O casal aí abraçou a causa e foi. Tem mais alguém com vocês na frente assim? Só vocês dois? É uma equipe, então vocês estão encabeçando ela. Tá, Josi, o Fagundes e a galera aí que estão com eles. Deus abençoe, parabéns aí pela iniciativa. Amém, queridos? Você achou Mateus capítulo 22? Antes que nós entrássemos no versículo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o peso da tua palavra? Qual é o peso da sua palavra? Em outras exclamações, né? Quanto vale a sua palavra? O que você responderia para você mesmo? E eu quero hoje ficar numa tônica sobre essa pergunta. Qual é o peso da minha palavra? Mas esse não é o tema da minha mensagem dessa noite. Mas eu quero que você medite sobre isso, porque até o final nós vamos voltar com ela.
Capítulo 22 de Mateus, verso 28, diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Não quero, respondeu ele. Mas depois mudou de ideia e se foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Mateus 21, meus irmãos, perdão, 21. Perdão, vamos começar de novo, vamos lá. Mateus 21, 28. 21, verso 28. Eu estava testando você, Levi, para ver se você está crente, Levi. Mas nem para você me pegar aí. Vamos lá. Acharam? Isso é para ver se vocês estão espertos, gente. Glória a Deus. E sabe o que é isso aí? É que você estuda com uma Bíblia, depois você vai com a outra para o culto. Aí você marca as posições e as posições são outras. Mas vamos lá. 21, 28. Diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém, queridos? Vou fazendo uma oração. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento entregar as nossas orações mais uma vez diante do teu altar. Eis que a tua palavra, Senhor, ela já nos foi apresentada como uma semente, e os nossos corações agora se preparam como um terreno fértil, para recebê-la, Senhor, e germiná-la. Pedimos a Ti, Pai, que no Teu Espírito Santo, o Senhor visite a cada um de nós, e que o Senhor volva a esta terra, Pai, e faça, Senhor Deus, aqui o Teu trabalhar. Te entrego, Deus, tudo que tenho, tudo que sou, pois aqui sou uma ferramenta em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, nós vemos aqui nesta palavra, Jesus, ele estava diante de algum dos principais da sinagoga, de alguns sacerdotes e anciãos, e ele em todo o tempo estava sendo questionado sobre o quê? Sobre a sua autoridade. E vemos que Jesus, ao estar lidando com aqueles homens, aqueles eruditos do tempo, Jesus ele começa a responder na vida desses homens com algumas parábolas, a saber 3. A primeira das parábolas é esta que nós lemos aqui nesta noite. Mas nós vamos ver, irmãos, se olharmos para a Bíblia, nós vamos ter a parábola dos lavradores e a parábola do banquete de casamento. Jesus ele tenta trazer uma informação, ele vai tentando demonstrar para aqueles homens que a sua autoridade ela era real, pois ele estava aqui como o verdadeiro Filho de Deus, trazendo uma mensagem que a todo aquele que nele cresce, a todo aquele que nele, irmãos, colocasse a sua vida, ele ganharia a vida eterna. Mas Jesus, ele colocou algumas condições, ele colocou algumas situações para que isso pudesse evidenciar na vida daqueles seus ouvintes. E Jesus, ele veio ali para começar a formar um povo, uma geração de adoradores. Porque a adoração já havia sido extinguida no meio, irmãos, do povo de Israel. O povo tinha rituais, o povo tinha presença no templo, o povo tinha, irmãos, uma tradição religiosa, mas eles haviam perdido o principal, que era a essência da adoração. E Jesus veio trazer em resgate esta informação, mostrando para eles que tudo isso era um preparo para que viessem um dia a experimentar o reino de Deus. Tanto que Jesus, ele entrega aqui, irmãos, no final dessa parábola que lemos,
que ali já havia alguns que estavam já experimentando o reino dos céus. O texto nos fala, a saber, os publicanos e as prostitutas. Mas aqueles a qual Jesus achava, irmãos, que eles iriam receber a mensagem. Aqueles que Jesus esperava, irmãos, que dessem ouvido, por já conhecer o que é um relacionamento com Deus. Essas pessoas, o texto mais adiante vai dizer que nos rejeitaram. Eles rejeitaram a Jesus, e por rejeitarem a Ele, eu e você fomos alcançados. Somos fruto de uma rejeição mesmo, quando ali os judeus e todos os religiosos daquele tempo não entenderam a missão de Jesus, nós fomos ali alcançados. E dentro dessa parábola, Jesus, além de ser direto para eles, e o texto vai nos mostrar que ele foi extremamente cortante na vida daqueles homens, ele foi cirúrgico ao entregar esta parábola na vida daqueles anciãos e da vida daqueles homens que ali estavam, que Jesus ele fala sobre a gente, irmãos, responder àquilo que está sendo dado em nossas mãos. Como que nós temos respondido a isso? Como nós temos respondido, ao chamado que Deus tem feito à nossa vida? E eu marquei aqui, eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com os irmãos, que o texto ele vai pontuar, acima de tudo, irmãos, que há dois tipos de cristãos. Nós temos aquele cristão que ele agrada a Deus em tudo que ele faz, em tudo que ele acredita, e nós vamos ter pessoas, no mesmo tempo, dividindo esse lugar junto conosco na igreja, que eles não estão agradando a Deus, mas estão agradando a si próprios, estão agradando a própria vontade. Jesus mostra para nós que esta condição de nós não agradarmos a Deus tem uma consequência. De nós não agradarmos, irmãos, e não darmos uma sustentação àquilo que nós declaramos, traz, irmãos, consequência para a nossa vida. Então entendemos dentro desse texto que falar bonito não impressiona a Deus. O que vai realmente impressionar a Deus? Ele espera, irmãos, na verdade, que a nossa palavra venha ser fruto de uma obediência verdadeira. Que a minha palavra, a sua palavra, a nossa palavra, ela seja, irmãos, carregada de uma servidão. Ela seja carregada, irmãos, de uma obediência que nos torna resignado na mão do Senhor. Não uma pessoa que cochia em dois pensamentos, não pessoa que tem comichão em seus ouvidos, e muito menos, irmãos, que não tem sustentação naquilo, irmãos, que ele diz acreditar. Jesus, ele veio buscar, irmãos, acima de tudo, aqueles que vão dar, irmãos, sustentação àquilo que crê. Amém, queridos? E eu quero, nessa noite, tirar aqui algumas pérolas dentro desse texto. E dentro desse texto eu aprendi, irmãos, algumas verdades, e eu quero compartilhar com os irmãos. Confesso que eu estava sobre esta mensagem uma outra, mas a pastora Marta, quando leu a parábola aqui das ovelhas, eu falei, é a parábola mesmo, que Deus vai querer falar. Depois o Dani sobe aqui e começa a falar sobre comunicação. Eu falei, olha, eu vou falar sobre o falar, Comunicação está ligado. Então eu vi, irmãos, que a palavra foi indicada, e eu creio que alguém aqui nessa noite há de receber esta palavra. E eu volto a te perguntar, qual é o peso da tua palavra? Quanto vale aquilo que você diz? E isso, irmãos, reflete diretamente na nossa condição como cristão. Isso reflete diretamente, irmãos, no resultado que a minha vida espiritual, minha vida cristã aqui na terra vai ter. Porque se eu não for alguém que sustenta aquilo que eu creio, que eu declaro, infelizmente, eu não vou conseguir colher, irmãos, o suficiente, ou melhor, não vou conseguir colher aquilo que eu espero para que eu seja um sobrevivente da fé. Hoje, irmãos, nós não vivemos, nós somos sobreviventes, porque são tantas lutas que estão sobre nós, e todos os dias nós estamos matando um leão, sim ou não? Mas tem dia que você mata o casal, tem dia que você mata os filhotes, tem dia que você mata a galera toda, irmão. E é um desafio para todo cristão. A gente está aqui, irmãos, tentando nos manter de pé. Dentro desse texto, nós vemos, irmãos, que o Senhor ele faz um convite para todos. Um convite para todas as pessoas. Ele chama tanto o primeiro filho, como ele chama o segundo filho. E nós vemos, irmãos, que naquele momento, naquele episódio, os dois pronunciam uma palavra para o seu pai. Aquele que primeiramente havia dito que não ia, ele acabou indo.
e aquele que diz que ia, no final acabou não indo. Nós vemos, irmãos, que há uma atitude tomada por parte desses dois homens, e eu quero agora pontuar o tema dessa mensagem. Palavra ou atitude? A obediência que Deus reconhece. Essa é o tema da mensagem dessa noite. Palavra ou atitude? A obediência que Deus reconhece. Dentro desse texto, nós vamos aprender com essa passagem, que os dois filhos receberam a mesma ordem, a mesma oportunidade. Porém, isso mostra, irmãos, que o chamado de Deus, acima de tudo, ele é o quê? Universal. Quando o Senhor diz que todos nós temos um chamado, isso é uma verdade. O Senhor, a pastora Marta diz que aquele que não serve, não serve. O Senhor tem um chamado para cada um, Ele tem uma missão para cada um de nós. Hoje estamos aqui na igreja, eu como pastor, você como membro, independente dos obreiros e cada função que é aqui hoje exercida, há um chamado específico e esse chamado ele é universal. Ao mesmo tempo que ele é universal, ele é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, cumprimento até de Marcos 16, que diz, irmãos, que nós devemos ir pelo mundo, pregar o evangelho, falar a toda criatura. Nós, irmãos, vamos ver que ele é um chamado também pessoal. Ao exemplo do texto, o Senhor, ele chamou pessoalmente os seus filhos. Quando olhamos para os filhos, nós olhamos para quem? Para nós. Somos os filhos dentro desse texto. Os cristãos dessa geração, da geração passada e das futuras, se enquadrarão nesse texto como aqueles que são chamados pelo Pai, chamados por Deus. E nós somos chamados para uma função específica. Se algo, irmãos, chama a atenção nesse texto, é que o Senhor, Ele não convida nenhum dos seus dois filhos. Filhos, se vocês quiserem, vai lá para a vinha. Não, o Senhor, Ele dá uma ordem. Ele fala com os seus filhos tão diretamente, que Ele diz, filho, vá trabalhar. Então o Senhor me deixa claro dentro desse texto, que a missão já está dada, irmãos. A missão não vai ainda se revelar na nossa vida. O Senhor ainda não vai preparar aquilo que Ele quer fazer com você. Eu quero dizer para ti, que aquilo que é para você viver na mão do Senhor já está pronto. Você só precisa se posicionar e responder e ir corretamente, irmãos, ao encontro daquilo que Ele propõe. A nossa situação hoje em dia irmãos, a gente se preocupar com muita coisa e muitas vezes se esquecer daquilo que Deus tem determinado para nós. Dentro do texto nós vamos observar que além desse chamado ser universal, a vinha, ela tem uma representação na nossa vida. A vinha, ela representa o reino, ela representa para nós o serviço, ela representa para nós o quê? A missão que Deus nos dá. Então o Senhor, Ele nos chama, e creio que cada um de nós aqui, irmãos, em nossos dias, no dia a dia, tem recebido algo da parte do Senhor, tem recebido uma inspiração da parte do Senhor, que me faz, irmãos, nessa noite, fazer uma pergunta para você. O que Deus está te pedindo no dia de hoje? O que Deus tem mostrado para você e tem falado, filho, minha filha, faça? Porque Deus, Ele tem nos convidado a vivenciarmos, irmãos, experiências, e essa experiência, irmãos, ela está vívida para a igreja. Quando a pastora aqui disse que está aberto, está tudo pronto, né? E ela me auxiliou demais aqui na mensagem hoje, né? Está tudo pronto, que a gente tem que vir, se posicionar, é isso mesmo. Então o Senhor, Ele pede algo para nós, que é, irmãos, atender ao seu convite, ou melhor, atender ao seu chamado, atender à sua convocação. O grande mal hoje do cristão irmãos, achar que o Senhor está convidando, que o Senhor está, irmãos, falando de maneira macia, de maneira suave. Ô filhinho, vem aqui. Ô filhinho, se quiser faz. Não, há uma palavra sobre cada um de nós, que já recebemos Cristo na nossa vida, que nós temos que cumprir a vontade de Deus. Que nós temos, irmãos, que atender a necessidade da vinha, que nós temos, irmãos, que ir aos enfrentamentos da vida. Não tem nada, irmãos, de macio no relacionamento do cristão com Deus. A única coisa que nós vemos, irmãos, de mais agradável, mais palpável da parte do Senhor, é o amor dele, que é soberano. É um amor, irmãos, que Ele transborda e Ele realmente nos ampara na sua misericórdia. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha nessa direção, num chamado, numa convocação
E nós, irmãos, temos que estar preparados a responder sobre isso. Quem que é o chamado? Quem é, irmãos, aquele que está convocado? Cada um de nós que entrega a nossa vida para Jesus Cristo. Ah, pastor, aonde Deus vai me usar? Pode ter certeza, que se você tiver uma vida de busca, de oração, Deus vai colocar você, não aonde, irmãos, você pretende estar, não aonde você desejaria estar, e não viveria a proporção que você imagina querer viver. Deus, Ele vai te colocar nos lugares mais necessários dessa terra, e vai fazer de você ali, irmãos, uma boca profética da parte dEle. Às vezes você não entende nem a família que você tem, você não entende o trabalho, os colegas de trabalho que você tem, fala, meu Deus, mas Deus me colocou nesse ambiente, e você não entende que você naquele lugar, está sendo ali um instrumento da parte de Deus, para transformar tudo que está à sua volta. Deus, Ele age, irmãos, às vezes de maneira contrária ao meu entendimento, e Deus, Ele anda na contramão do mundo, sim ou não? Ele diz que para mim ganhar, eu tenho que perder, não é? Isso é uma contrariedade, muitas vezes, no nosso entendimento, mas para nós entendermos o que nós vamos vivenciar com Deus, entender o resultado do que a vinha vai produzir, porque se olharmos para o texto, o pai estava chamando os seus herdeiros, o pai estava chamando aqueles que amanhã ou depois iria assumir aquele lugar a qual ele estava convocando seus filhos para trabalhar. Muitas vezes Deus quer pôr coisa na nossa mão, a gente não quer assumir, porque a gente olha para as responsabilidades, ou olha para a vida, e a gente quer correr da raia, e não estamos entendendo que Deus, Ele está, na verdade, me preparando para herdar aquilo que já é meu, e aquilo que já está preparado para a minha vida. Quando o Senhor te chama, quando o Senhor te convoca, quando o Senhor, irmãos, dá algo na tua mão, Ele só está te treinando, irmãos, para mostrar para você, não que você é capaz, mas do que Ele é na tua vida. Às vezes a gente acha que um cargo é para me provar, não é para te provar, é para provar quem é Ele em você. É para mostrar que nele você é alguém, que nele você é capaz. Porque sem Ele, irmão, você vai viver em níveis e padrões, o quê? Horizontais, padrões de mundo. E o mundo é grato ou é ingrato? É ingrato. Porque às vezes, irmão, você está num ambiente que você faz, doa-se tanto, e você às vezes não é traído. Você não é envergonhado, você não é reprovado. Essa é a condição do mundo, porque o mundo não tem misericórdia de nós. Mas se o Senhor, que é o Deus todo bendito, Ele nos dá algo, e nós vivermos as mesmas condições como essa, pode ter certeza que na sua palavra Ele já nos dá esse amparo, que quando uma porta vai se fechar aqui, outra vai se abrir ali, porque Ele é o Deus das portas, Ele abre aonde não tem. Ele faz, irmãos, do nada. E se Ele precisar criar algo novo na história, para honrar um servo fiel, Ele faz. Porque Ele é o dono do milagre, você crê nisso, irmão? Ele faz. Mas a questão é, se Ele enxergar em mim uma voz, irmãos, uma palavra, uma declaração que honra o seu nome. Aleluia. E eu te pergunto, o que Deus está te pedindo hoje? Você já tem pensado sobre isso? E uma pergunta em cima disso, você tem dado resposta àquilo que Deus tem pedido a você? Porque a questão, irmãos, não é a gente saber o que Ele quer. A questão agora é eu, irmãos, saber se eu estou respondendo aquilo que Ele intenta. Estão entendendo? E um filho teve uma grande oportunidade aqui. Na hora ele disse não. Na hora ele disse não. E o outro disse sim. Irmãos, eu imagino, né, lógico que a parábola, ele é um conto moral, com cunhos espirituais. A parábola não é uma passagem verdadeira. O que a parábola nos ensina é, irmãos, a essência e a moral daquela situação, o conteúdo espiritual daquilo. Nós olhamos dentro dessa parábola, eu imagino que numa condição, eu sendo esse primeiro filho, pensa se você fosse esse primeiro filho. Você já foi esse primeiro filho? Quantos não você já deu na sua vida? Dá para entender? Os 30 segundos depois, os primeiros minutos depois, nós temos chance, nós temos oportunidade. Enquanto o pai não sai da casa, diga comigo, enquanto o pai não sai da casa, dá tempo de mudar a minha decisão.
Enquanto o pai não sai da casa, irmão, dá tempo de mudar a decisão. Deus ainda está na casa, amém? Aleluia. Aprendemos dentro desse texto. Aleluia. 2, que arrependimento muda a história. Um ato de arrependimento, ele muda a história da nossa vida. O primeiro filho disse não. O primeiro filho tomou um posicionamento que eu acredito que de primeira instância, se fosse dentro de um estado real, o pai ficaria muito feliz ou muito triste? Triste. Ficaria muito triste. Eu acredito que quando ele sai do quarto do filho, né, no contexto real, o pai sai frustrado, o pai sai angustiado, porque o filho não atendeu o seu chamado. Isso acontece muitas vezes no nosso relacionamento com Deus. Deus, o quanto que Ele deposita muitas vezes na nossa vida, e Ele fala, agora é você, vai, e você fala, não, eu vou primeiro cuidar do meu trabalho, eu vou primeiro cuidar da minha viagem, eu vou cuidar da academia, vou cuidar, estou rindo aqui por causa do irmão aqui, tá? Na boa, viu, meu irmão? Você sabe quem é. Eu vou cuidar dessas coisas. E não é errado você cuidar da sua vida. Não é errado você cuidar das suas coisas. Mas desde que esteja o que, irmãos? Primeiramente, a vontade do Pai alinhado na sua vida. Se Deus estiver sendo uma prioridade, está tudo certo. Está tudo certo, porque nós somos criados para Ele, não fomos criados para essas coisas. Nós somos criados para Deus, não fomos criados para o mundo, irmão. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, é o que a palavra fala. E o Senhor, Ele nos dá a paz, por nós estarmos irmãos nele. E Ele diz na mesma palavra, que eu vos dou a paz, não como o mundo vou-los dar. Porque a paz de Deus, irmãos, Ele excede todo o nosso entendimento. Nos acomoda, nos conforta. A paz de Deus faz a gente ficar estável no mundo turbulento. Aleluia. Eu estava vendo uma entrevista ontem pela manhã, pela internet, de um israelita. Os irmãos estão acompanhando, está tendo uma guerra lá, entre Israel e o Irã. Sem tirar o mérito de quem está certo e quem está errado. Mas a repórter entrevistando um dos israelitas, um dos judeus ali, né? Falou para ele assim, e você não está com medo de morrer, explodir sua casa? Falou, não, porque o eterno está na nossa vida. Está entendendo, irmãos? A casa caindo, a bomba, tudo caindo dos lados assim, e ele lá firme, confiando no poder de Deus na sua vida. Isso é, irmãos, o posicionamento de alguém que crê e verdadeiramente vive no Senhor. Então nós vemos, irmãos, que no contexto da nossa história, o filho que disse não, ele se mostrou depois o que? Um filho de valor. Mostrou um filho de valor. Por quê? Porque a questão não é como nós começamos, irmãos, as nossas trajetórias. Quantas vezes, irmãos, a gente começa tropeçando, fazendo as coisas erradas, dando trabalho. Mas lá no final, irmãos, você está, 10 na mão do Senhor, fazendo tudo, irmãos, direitinho, e Deus ali se agradando da sua vida. Nós vemos, irmãos, que o primeiro filho, apesar ele diz ainda, não quero, respondeu ele, mas depois mudou de ideia e foi. Olha só que coisa maravilhosa. Ele se arrependeu da sua decisão. E muitas vezes, irmãos, a gente quer ficar o quê? Orgulhoso naquilo que nós nos posicionamos. A gente sabe que está errando, a gente sabe que está dando cabeçada, mas a gente não tem a humildade de reconhecer que ele mudar. No contexto da história, o Senhor Jesus mostra o quê? Que aquele filho, apesar de ter tido uma atitude ali, de impulso, ou talvez muito bem pensada, ele se arrependeu da decisão que tomou, e se mostrou um filho de valor. Amém por isso? E o que eu aprendo? Que o filho de valor, ele coloca a obediência no lugar da rebeldia. Quando que é que eu tenho uma atitude de rebeldia como cristão? É quando eu faço contrário àquilo que é para fazer certo. Quando eu, irmãos, vou na contramão daquilo que Deus me deu por mandamento. E eu posso ser rebelde em qualquer ambiente que eu esteja, desde que eu esteja contrário a autoridades e à lei daquele ambiente. Se eu pegar meu carro aqui agora e andar 200 por hora na rodovia, eu sei que ele não anda isso, mas imaginemos isso, né?
e sair passando por todos os radares. Eu posso fazer isso, sim ou não? Posso, mas eu não devo fazer. Poder eu posso, está entendendo? Então aprendemos dentro disso que um filho de valor não vai tomar essa conduta, ele vai fazer o quê? Ele vai ser obediente às leis de trânsito. Então nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes eu estou contrário a tudo aquilo que está sendo falado, a tudo aquilo que está sendo proposto à minha vida. Mas o reflexo, irmãos, de obedecer a tudo aquilo, eu começo a experimentar, irmãos, a bondade de Deus na minha vida. Eu começo a experimentar, irmãos, um direcionamento de Deus. O Senhor, Ele nos mostra no final dessa parábola, que ali os publicanos e as prostitutas entrando no reino, o Senhor, independente da condição que eles estavam, errando na vida, mas buscando conserto, eles encontraram um destino. Quando você anda em obediência ao Senhor, o Senhor dá destino para você. O Senhor dá direcionamento, Ele dá alvo na tua vida. Irmãos, tem de crente andando que nem uma barata tonta, não sabe aonde quer chegar, não sabe o que é viver, o que quer viver, não sabe o que quer experimentar com Deus, e está aí perdido na vida. E Deus, quando nós andamos na obediência dEle, certinho com Ele, alinhado, pelo menos o máximo possível, dá para a gente ser 100% para Deus? Em verdade não, porque enquanto nós estivermos nessa natureza carnal, nós somos desafiados todos os dias, irmãos, ao erro. De vez em quando você vai tropeçar, você vai cair, você vai dizer muito não na sua vida. Mas a questão, querido, não é eu estar dando não, a questão é eu permanecer nesse não. Mas se você se arrepender, voltar, irmãos, à centralidade da tua consciência e entender que obedecer ao Pai é melhor, você vai experimentar, irmãos, o melhor dele em você. Amém? Então, o filho de valor coloca a obediência no lugar da rebeldia. Também, o filho de valor busca limpar toda a decepção e frustração que o pai fica a seu respeito. Se fosse uma realidade essa parábola, eu imagino que depois que o pai fechou a porta, esse filho deve ter falado, que besteira que eu falei para o meu pai. Quando que você vê, irmãos, um crente que ele honra a sua palavra, ou melhor, ele tem atitudes que falam até muito mais do que as suas palavras. É quando ele tenta, irmãos, limpar a sua ficha. Tem gente, irmãos, que erra mesmo, isso aí faz parte. Mas você vê que ele chora, ele geme, ele se constrange, ele luta contra a sua carne. Ele faz como o apóstolo Paulo fala, ele esmurra a sua carne, não fisicamente, mas ele se esmurra por dentro, ele se debate por dentro, porque ele quer limpar, irmãos, a sua ficha com Deus. Mas hoje tem crente, irmãos, está pecando. Eu falo assim, o pecado ele é vitamina, né? Como é que é lá? Tem uma frase que diz assim, peraí, como é que é? Tem uma frase, daqui a pouco eu lembro ela. No fim fala que o pecado é vitamina, né? Então, meus irmãos, a gente vê que tem pessoas que se acomodam. Elas não se preocupam em estar, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. E ela fica, irmãos, redundante muitas vezes nos erros da sua vida. E o Senhor nos mostra, queridos, que as nossas atitudes têm que falar muito mais do que as nossas palavras. Todos os dias luta, busca limpar esta condição diante de Deus. Olhamos para esse texto, nós vemos que aquele filho, ele tratou, irmãos, de tomar uma atitude. Ele tratou, irmãos, de se arrumar e ir, irmãos, aonde seu pai havia destinado para ele estar. Não se preocupou se ia chegar lá e encontrar o pai de cara fechada, se encontrar o pai, irmãos, de braços abertos, ele não sabia o que ele iria encontrar. Mas quem tem, irmãos, a preocupação, filho de valor, vai ter a preocupação de estar sempre alinhado à vontade de Deus. Não se acomoda naquela condição de errado. E a minha pergunta para você é, você tem essa preocupação? Você acha que Deus não vai nunca, irmãos, nunca na vida Ele vai te cobrar um erro, uma prática, que você muitas vezes, irmãos, não está preocupado de arrumar? Até quando você acha que vai viver, irmãos, numa situação errante nessa vida? Tudo tem limite. E eu acredito que até a paciência de Deus, porque em toda a Bíblia, Ele me demonstra que a paciência dele tem limite.
Ele vai com a humanidade. Quando ele vê que o negócio está ao extremo, ele vai lá e trata com aquele povo. Deus mudou a igreja? Deus não mudou. E Ele vai continuar agindo assim enquanto a igreja estiver na terra. Ele vai continuar agindo assim comigo. Vai continuar agindo assim com você. Entende? Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem Ele pode apertar mais e quem Ele pode apertar menos. Por isso tem gente que fala assim, meu Deus, Deus não tira a prova da minha vida, irmão. É porque você é bom de aguentar os trancos, irmão. Então você louva a Deus mais porque você tem resistência do que pelas lutas que você está enfrentando. É sinal que Deus viu que você tem algo maior. Amém? Glória a Deus. É difícil dar glória a Deus, né? Aleluia. E eu te falo, talvez você tenha vivido aí, irmãos, muito tempo dizendo não, com as suas atitudes. Mas é um tempo, irmãos, da gente mudar de ideia, de buscar muitas vezes, né, o nosso arrependimento dentro de nós e mudar essa conduta. E isso vai ter um resultado bom lá na frente. 3. Aparência de obediência não agrada a Deus. Ou seja, viver só na aparência, irmãos, é a maior destruição da vida de um cristão. Olhando para o texto, nós vemos que o primeiro filho, ele apesar de ter dado uma resposta ruim, ele foi lá e consertou. Agora e o segundo, que deu a resposta certa, e foi lá e fez tudo ao contrário. Muitas vezes, irmãos, nós, diante da comunidade, nós nos apresentamos adequados, bonitinhos, né? Organizadinhos, crentinhos exemplar. Mas e aí? Será que Deus se agrada realmente da sua conduta? Porque, irmãos, muitas vezes isso é uma aparência. Mostramos ser alguém que nós não somos. E isso pesa poderosamente contra a nossa vida. Uma das coisas que Deus mais rejeita, que Ele chama isso na Bíblia de quê? De hipocrisia. A hipocrisia é uma sentença contra a vida do homem, que gera rejeição. Tanto que o Senhor diz que naquele dia, muitos chegarão até mim e dirão o quê? Senhor, Senhor, eu curei enfermos em teu nome, eu expulsei demônio. Qual vai ser a resposta dele? Eu não vos conheço. Por quê? Porque deu uma falsa aparência de obediência. E eu quero trazer para nós, como tem sido a sua obediência? Ela tem sido exemplar mesmo? Porque isso tem que nos fazer, irmãos, refletir todos os dias se a minha obediência, ela tem sido o máximo possível agradável ao Senhor. Ah, Jesus, né? Quando nós agimos assim, só de aparência, sabe o que nós representamos? Uma religiosidade vazia. Nós mostramos, irmãos, que há até conhecimento, nós mostramos que nós sabemos o que tem que ser feito, só que nós estamos como uma lata vazia. Estamos só fazendo barulho e não estamos trazendo nada no nosso conteúdo. Aleluia. E isso mostra que é um coração que desobediente. Aleluia. Diga comigo assim, Jesus quer pessoas que vivam o que declaram. O que você tem declarado? Você tem vivido aquilo que você declara? Porque muitas vezes, irmãos, nós criamos sensos de justiça religiosa. Ah, não sei o quê, eu por ser crente sou assim, sou assado. Mas você vive o que você fala? Qual era a maior intriga de Jesus com os religiosos da época? Cheio de mandamentos, cheio de regras dentro de Jerusalém. Mas eles não viviam o que eles pregavam. Estão entendendo? Então, irmãos, melhor do que ter palavras, é melhor ter atitude. Jesus buscava uma geração de atitude. Você é essa geração de atitude? A geração de atitude, irmão, não precisa esperar ninguém mandar, não precisa esperar ninguém dar ordem. Ela vai, irmãos, e vai rompendo, ela vai fazendo. Ela vai cavucando. Ela vai buscando os tesouros escondidos.
Ela vai, irmãos, tratando a sua vida, irmãos, de uma maneira que tudo que há nela possa expressar Jesus, né? Seja pelo falar como pelo fazer. A pergunta é, nós estamos sendo essa geração? Será que eu estou realmente sendo aquilo que eu declaro? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, essa falsa obediência vai pesar contra nós. Essa falsa aparência de obediente, infelizmente, lá na frente. Um dia o telão da vida vai ser aberto para mim e para você. A Bíblia nos diz que todos nós passaremos pelo esse tribunal. E o que vai mostrar o teu respeito? Dá uma cutucada no teu irmão. O que vai falar de você? Isso é para você acordar, para você não dormir, não. Tá bom? O que vai falar o teu respeito, maninho? Aleluia. Oh, Jesus. E eu te faço uma pergunta. Você só tem, irmãos, obedecido com os lábios ou com atitudes? Como tem sido? Você tem sido pessoas que têm tido a atitude diante do Senhor. Fala, Senhor, ó, estou aqui, pode me enviar. Senhor, conta comigo. Ó, estou precisando de um tecladista por esses tempos. Nosso tecladista agora engravidou, teve neném ontem, né? Ontem. Tá vago aqui, ó. Se tiver um tecladista na igreja que queira, está à disposição o teclado aí, ó. Hã? Amém. Para dar uma força, não para assumir, né, o lugar do Mário. Não é isso não, pastora. A pastora está com medo. Né? Está aí. Irmãos, e tantas funções para células, né? Para os cargos da igreja. A obra está precisando, os meninos fazem a missão. Cadê os missionários? A gente fala que ama a alma, mas não vai atrás de alma. Está entendendo? Marido viveu uma experiência ontem lá em casa, né, marido? Nós tivemos uma experiência muito boa na porta da minha casa. A porta não, foi dentro de casa, né? Ali você vê um homem de Deus, irmãos, destruído. Servo de Deus, né, marido? Perdeu família, perdeu ministério, perdeu tudo por causa de álcool, por causa de bebida. Vida destruída. A escravidão que fez. Por quê? Porque chegou uma hora que começou a mentir, começou a enganar. E o diabo montou, irmão. Quando nós não somos obedientes, nós somos pessoas que têm só declaração, mas não têm atitude. Nós nos tornamos, acima de tudo, aquilo que chama lá na macumba de cavalo do diabo, irmão. Ele monta em nós. Aí ele começa a usar a nossa vida para mentira. Aí marido mente para a esposa, esposa mente para o marido. Você mente na igreja, você mente no trabalho. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu vi um quadro na Record, sobre as pessoas sustentar a mentira de outras. Vocês viram isso daí? Alguém viu isso daí? Puseram uma atriz dentro de um shopping. Olha como é o mundo, irmãos. E essa atriz, ela parava perto de alguém, ela simulava que ela estava doente, falava com o chefe. Mas o chefe também era uma pessoa do programa. E na hora da entrevista, assim, idiota, ela pegava, falava assim para alguém que está perto, ó, fala para o meu patrão que eu estou aqui no hospital, fala que você é enfermeiro. Irmãos, foram 5, 6 entrevistados, todos mentiram. Todos apoiaram a mentira da moça. Está entendendo a realidade que está o mundo? Agora eu te pergunto, se um daqueles era um crente, e se um daqueles fosse um dos nossos, a pergunta é, será que na hora eu falava, não moça, eu não vou fazer isso não, ou será que a gente também ajudaria? Está entendendo? Ah, uma mentira santa. Que mentira santa, irmão? Né? Mentirinha boba. Que mentira boba? Não tem mentira boba para o diabo. Glória a Deus. Eu vou encerrar essa palavra. Então nós vemos isso, irmãos. Você tem obedecido com suas atitudes ou só com seus lábios, querido? 4, já encerro por aqui. O reino é para quem se arrepende, não para quem se justifica. Né? Nós vemos ali no versículo 32, dizendo assim,
mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Jesus, irmãos, mostra ali os pecadores o quê? Escancarados, irmãos, que estavam o quê? Entrando no reino antes dos religiosos. Mesmo aqueles que estavam errados, porque a pior prática, irmão, é saber que eu estou no erro e eu não busco me arrepender. A pior prática que pode haver na minha vida é eu saber que eu estou trazendo um abismo em cima de abismo na minha vida e eu não tomo uma atitude para acessar aquilo. Aleluia. E eles ali aprenderam, né? Aleluia. Que só poderiam mudar e buscar o arrependimento se eles crescem em Jesus. Fica aqui a minha pergunta para vocês, irmãos. Você tem só se justificado ou você tem se rendido realmente a Deus? É uma palavra, irmãos, que me faz pensar muito. Eu estava olhando para a passagem dos 2 filhos. Isso aqui, irmãos, começou a falar na minha mente. Como que eu tenho me portado? Será que eu tenho sido o exemplo de filho que fala que vai e não vai? Como que você está nos seus acordos da vida? Aqui nós podemos falar sobre igreja, mas se eu perguntar para você, o seu acordo dentro da empresa que você trabalha, você é um bom funcionário na empresa que você trabalha? Você que é patrão que está aqui nessa noite, você é um patrão bom para os seus funcionários? Você honra os acordos que vocês têm com eles? Como que nós temos sido nos nossos acordos? Como tem sido a minha palavra? Minha palavra tem sido ali, irmãos, uma palavra de peso. Se eu pôr na balança a justa do Senhor, vai pender para o lado dele ou vai pender para o lado do diabo? A tua palavra, ela declara aquilo que você acredita. Está entendendo? A tua palavra declara aquilo que você acredita. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente entrar no reino, tem que ser por fé e arrependimento. Nunca vai ser por mérito, gente. Nunca vai ser por mérito. Às vezes a gente acha que a gente vai ter ações que vão nos justificar. Ah, eu vou dar a cesta básica, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso aí nunca, irmão, vai dar céu para você. É crer no Senhor. E eu quero fazer um apelo com você aqui hoje. O Senhor está dizendo para nós, filho, vá trabalhar na vinha hoje. Esse chamado está vivo ainda para a igreja. Cada culto que o Senhor realiza nessa igreja, Ele está te chamando para ir para a vinha. Você crê nisso? Ele está falando, filho, vá. E nós precisamos mudar o nosso teor de compreensão de quem é Deus na nossa vida. Nós temos que priorizar a Deus e parar de querer ficar justificando. E dentro desse contexto, eu te pergunto, você vai repetir o quê? Sim, Senhor, eu vou? Ou melhor, sim, Senhor, e não vou? Ou não, Senhor, e vou? O que você responderia para Deus hoje? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Deus, Ele não está buscando discursos, irmãos. Está buscando corações obedientes. Eu não quero saber quantos nãos você deu na sua vida. Talvez você tenha dado muito não. Mas o Senhor ainda está na casa. E dá tempo de nós mudarmos, irmãos, a nossa resposta. Dá tempo da gente mudar a nossa palavra, a nossa resposta, de uma maneira que ela venha pesar de maneira positiva no projeto da salvação da minha vida, do meu crescimento como cristão. E eu quero orar com você nessa noite. Você aí no seu lugar mesmo. Eu quero te perguntar, quanto pesa e quanto vale a sua palavra? Aleluia. Será que Deus hoje Ele reconhece a sua obediência? Você pode dizer que Deus está olhando para você hoje, pode estar dizendo assim,
Deus está feliz comigo? Se sim, glória a Deus. Fala, Senhor, acrescenta mais na minha vida. Se não, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora. Você vai curvar a sua cabeça. Nós vamos pedir para Deus nos perdoar. E que Ele possa nos receber na vinha. A grande pergunta é, qual dos dois fez a vontade do Pai? Você está fazendo a vontade do Pai? Será que hoje Deus, olhando dos céus, Ele vai ver que nós estamos realmente como esposo, esposa, como pais, como líderes, aleluia, estamos obedecendo à vontade do Pai? É uma palavra pastoral, para situar você hoje dentro do plano que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Deus pede para a gente ter tantas atitudes, você está cumprindo elas, está amando, está perdoando, está ajudando, está auxiliando. Reflita sobre isso. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero, meu Deus, nessa noite louvar o Teu nome. Eu quero colocar a Tua igreja, a minha vida, Senhor, o Teu povo diante de Ti, Senhor. E agradecer-Te, porque o Senhor é bom. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Sabemos, ó Deus, que as lutas não são fáceis. Mas junto com a Tua igreja, Pai, nessa noite eu quero declarar, Senhor, que nós possamos ser perdoados de muitas vezes que nós dissemos sim e nós não fizemos o que Te agrada. E queremos Te agradecer, Senhor, pelas vezes que nós dissemos não, mas o Senhor acabou nos recebendo e acabou nos perdoando. Que nós possamos ser filhos, ó Deus, exemplares, filhos, ó Deus, que realmente Te agrada, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, eu quero que o Senhor visite essa igreja aqui agora, cada um, Senhor, que aqui está. E creio que essa palavra tem um endereço, Senhor. Essa palavra tem alguém, Senhor, para assentar. Que o Senhor mude, Deus. Mude, Senhor Deus, a vida dessa pessoa. Que ela seja pessoa de atitudes, pessoa, Senhor Deus, de conduta. Que ela venha mudar o seu testemunho diante do Senhor. Que ela tenha, Senhor Deus, uma declaração, Pai, que demonstra a Ti através da vida dela. Que o Senhor a reconheça, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, a entenda e venha ajudá-la no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, Pai, pela Tua igreja, agradecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer.
Deixa o Espírito Santo falar um pouquinho em você. Deixa o Espírito Santo mostrar para você quem você é. Talvez é uma noite de você fazer uma oração, falando: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu disse sim e não fui, Senhor. Quantas vezes eu disse que ia fazer e não fiz. É agora. É agora. É nesse teu momento de íntimo, de particular com Ele. Quantos acordos nós fazemos e não cumprimos? Fala para Deus mudar isso em você hoje. Fala: Senhor, não quero mais ser assim. Eu quero estar limpo, quero estar reto. Que quando o Senhor me declarar, como o Senhor declarou aquele filho, mostra que eu realmente agradei o Senhor. Aleluia. Pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena eu só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos que essa palavra possa falar melhor ao coração de cada irmão. Pode acender, irmão, pode acender. Amém? Já vamos encerrar, já vamos aproveitar da bênção. Mais algum recado? Além do que já demos? Então seguimos aí, irmãos, com esses trabalhos na semana, como já foi anunciado. Esperamos por todos aqui na quarta, aqueles que vão estar aqui no nosso jantar, né, no nosso culto. Vai ser uma grande bênção. O Espírito Santo já está preparado para ministrar já para a nossa vida, né? Vai ser uma grande bênção. Amém? Cadê, pastor Edson? Vou fazer essa oração agradecendo a Deus. E já nos dispensa com a bênção apostólica. Graça e paz a mim. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, ajudar cada um dos teus filhos a aplicar no seu coração esta palavra, de forma que a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa compreensão, dedicação, ó Deus, nosso comprometimento com o teu reino, a tua vontade, as tuas coisas, a tua obra, possa mudar em nós, de forma que possamos, de fato, como foi dito esta noite, ó Deus, aceitar o desafio de trabalhar na vinha. Em o nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando teus filhos e as tuas filhas nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Divino Espírito Santo seja com todos, digam amém.